Norris foi levado às pressas para um hospital no Havaí, onde morava na ilha de Kauai, com uma emergência de saúde não divulgada. Relatos dizem que ele estava bem disposto, chegando a falar ao telefone. Mas então, sua saúde piorou repentinamente e drasticamente. Ele era o homem que fazia a própria morte temer. A maior lenda da internet sobre Chuck Norris. Chamavam-no de imparável. O homem que nunca envelhecia, nunca se quebrava, nunca perdia. Mas e se a verdade for muito mais perturbadora do que qualquer um imaginava? Por trás do mito, algo estava errado. Descobertas silenciosas começaram a levantar questões que os fãs nunca deveriam ter feito. E quanto mais se aprofunda na investigação, mais perturbador tudo se torna. Houve um declínio repentino que não fazia sentido. Detalhes que não se encaixam, e momentos em seus últimos anos que parecem estranhamente negligenciados. O que realmente aconteceu a portas fechadas? E por que parece que partes dessa história nunca deveriam ter vindo à tona? De um garoto tímido de Oklahoma ao rei do karatê. Antes da lenda, antes das lutas, antes de Hollywood sequer conhecer seu nome. Chuck Norris era apenas um garoto quieto de uma pequena cidade chamada Ryan, Oklahoma. Nascido em 10 de março de 1940, seu nome verdadeiro era Carlos Ray Norris. E nada em sua infância sugeria grandeza. Ele não era forte, não era confiante. Na verdade, era o oposto. Chuck era tímido, muitas vezes reservado, e até gaguejava um pouco. Na escola, não praticava esportes. Outras crianças o viam como fraco e, às vezes, o tratavam dessa forma. Mas a parte mais difícil de sua infância não foi a escola. Foi em casa. O pai dele lutava contra o alcoolismo e, quando bebia, as coisas ficavam imprevisíveis. Chuck contou mais tarde que, às vezes, se escondia, esperando que tudo se acalmasse. Esse tipo de medo fica marcado, mas também havia força em sua vida. Sua mãe, Wilma. Ela tinha ascendência irlandesa e cherokee e possuía uma força silenciosa. Quando Chuck tinha 16 anos, seus pais se divorciaram e tudo mudou. Sua mãe mudou-se com a família para a Califórnia em busca de uma vida melhor. Não era perfeito, mas era um novo começo. Ainda assim, Chuck não se tornou confiante de repente, mesmo no ensino médio. Ele era magro, inseguro e não se destacava. Se você o visse naquela época, não imaginaria que esse cara se tornaria um dos homens mais durões do mundo. Mas às vezes as maiores mudanças começam nos lugares mais inesperados. Para Chuck, esse lugar foi o exército. Em 1958, ele se alistou na Força Aérea dos Estados Unidos. Essa decisão transformaria silenciosamente toda a sua vida. Ele foi enviado para a Coreia do Sul como policial aéreo. E foi lá, longe de casa, que ele descobriu algo que mudaria tudo. Artes marciais. Um instrutor local o apresentou ao Tang Soo, um estilo de luta coreano que se concentra em disciplina, control e poder. No início, Chuck estava apenas aprendendo como qualquer outra pessoa. Mas algo mudou. Pela primeira vez na vida, ele encontrou algo a que podia se dedicar completamente. Ele treinou muito, muito mesmo. Não porque queria fama, mas porque queria se tornar mais forte do que o garoto que costumava se esconder. Foi também durante esse período que Carlos se tornou Chuck. O nome era mais fácil de pronunciar para as pessoas ao seu redor, e acabou pegando. Mas essa não foi apenas uma mudança de nome. Marcou o início de uma nova identidade. Quando deixou a Força Aérea em 1962, Chuck não era mais a mesma pessoa. Ele havia conquistado a faixa preta, ganhado confiança e encontrado um propósito. Mas a vida não se tornou fácil de repente. De volta à Califórnia, ele ainda tinha responsabilidades. Era casado com sua namorada do colegial, Diane, e tinha uma família para sustentar. Então, enquanto perseguia sua paixão, ele trabalhava em um emprego fixo na Northrop Aviation. Ao mesmo tempo, ele abriu sua primeira escola de karatê. É aqui que as coisas ficam interessantes. No início, sua trajetória nas competições não foi fácil. Ele participou de torneios e perdeu mais de uma vez. Para muitas pessoas, isso teria sido o fim da história. Mas para Chuck, perder não significava desistir. Significava melhorar. Ele treinou mais, aprimorou sua técnica e continuou participando. Então, algo mudou. Em 1967, Chuck Norris se tornou o campeão americano de karatê. E ele não venceu apenas uma vez, ele dominou. Por 6 anos consecutivos, permaneceu invicto como campeão de karatê na categoria peso médio. Isso não é sorte. É disciplina, consistência e uma recusa quase obstinada em desistir. Em 1969, ele atingiu um patamar completamente diferente. Conquistou a tríplice coroa do karatê e foi eleito o lutador do ano pela revista Black Belt. Naquele momento, ele não era apenas um competidor. Estava se tornando um símbolo de excelência nas artes marciais e as pessoas notaram. Celebridades começaram a procurá-lo para treinar.
Steve McQueen tornou-se não apenas um aluno, mas um amigo próximo, alguém que mais tarde incentivaria Chuck a seguir a carreira de ator. Até mesmo Bob Barker treinou com ele. E há uma história famosa de que Chuck acidentalmente quebrou as costelas durante um ensaio. Isso demonstra a intensidade com que ele se dedicava a cada sessão. Mas, mesmo com a carreira em ascensão, a vida o lembrou de que o sucesso não protege contra a dor. Em 1970, seu irmão mais novo, Van, também da Força Aérea, foi morto no Vietnã. Foi uma perda devastadora para Chuck. Não se tratava apenas de luto, era algo pessoal. Moldou a maneira como ele via o mundo e, mais tarde, influenciou os filmes que escolheu fazer. Dedicou vários de seus filmes com temática de guerra ao irmão, transformando a dor em propósito. No final da década de 1960, Chuck Norris havia construído algo incrível. Fundou a Associação Americana Tang Soo Do, criou um sistema de disciplina baseado no respeito e no autocontrole e vivia segundo uma ideia simples: sempre se tornar melhor do que você era ontem. E quando você para pensar, a transformação é quase inacreditável. O garoto tímido que antes se escondia da raiva do pai se tornou o homem que ensinou Hollywood a lutar. O maior rival de Bruce Lee e a primeira estrela americana de artes marciais em Hollywood. A vida de Chuck Norris mudou para sempre em 1972, quando recebeu um telefonema que o lançaria à fama internacional. Bruce Lee, já um fenômeno global, o escalou como o vilão em O Caminho do Dragão, intitulado O Retorno do Dragão nos EUA. Para um garoto tímido de Ryan, Oklahoma, isso era inimaginável. Mas Chuck estava pronto. No set de filmagem, ele enfrentou Bruce em um confronto de 10 minutos em um coliseu, que se tornou uma das lutas de artes marciais mais icônicas já filmadas. Cada shoot, cada soco, preciso e poderoso, cada segundo projetado para emocionar o público mundial. E apesar de interpretar o antagonista, Chuck e Bruce rapidamente se tornaram amigos. Bruce o incentivou, o desafiou e o ensinou a transmitir intensidade na tela. Quando os créditos finais começaram a rolar, o rosto e o nome de Chuck eram conhecidos no mundo todo, e o filme arrecadou mais de 130 milhões de dólares em bilheteria mundial. Hollywood logo bateu à sua porta. Seus primeiros filmes, no final da década de 1970, provaram que Chuck não só sabia lutar, como também era capaz de sustentar um filme. Breaker o apresentou como um herói de ação moderno, e Good Guys Wear Black arrecadou impressionantes 18 vezes o seu orçamento. Em Force of One, Chuck provou que podia ser ao mesmo tempo convincente e imparável nas telas, combinando habilidades reais em artes marciais com um carisma crescente. O público adorou, e os estúdios perceberam que ele conseguia atrair público e entregar sequências de luta com uma autenticidade que ninguém mais conseguia. Os anos 80 foram a verdadeira explosão de Chuck. Ele estrelou em An Eye for an Eye e Silent Rage. Mas seu momento decisivo veio com a trilogia Missing e Action. Esses filmes eram mais do que simples filmes de ação. Eram pessoais. Chuck interpretou o Colonel James Braddock, resgatando prisioneiros de guerra presos atrás das linhas inimigas. Para Chuck era mais do que um papel. Era uma homenagem ao seu irmão Wland, que havia morrido no Vietnã. O peso emocional adicionou intensidade à sua atuação, transformando as sequências de ação em histórias com coração e urgência. Em seguida, veio o Código de Silêncio, onde os críticos elogiaram o realismo de seu estilo de luta e narrativa, e Força Delta, que consolidou seu status como o maior herói de ação americano. A carreira de Chuck não se resumia apenas a filmes, era sobre provar sua resistência. A Cannon Films reconheceu seu apelo e o contratou por salários altíssimos. O que diferenciava Chuck era sua dedicação à autenticidade. Ele realizava a maioria de suas cenas de ação pessoalmente. Não havia cabos, nem dublês para os chutes ou socos acrobáticos. Steve McQueen o incentivou a fazer aulas de atuação desde cedo, mas a disciplina de Chuck nas artes marciais significava que ele não precisava fingir seus movimentos. Cada chute giratório, cada bloqueio, cada soco era feito com força real. No início das filmagens, as lesões eram comuns. Costelas quebradas, costelas machucadas e articulações distendidas. Às vezes, até ossos rachavam. Mesmo assim, Chuck raramente reclamava. A dor era privada, a performance pública. Anedotas de colegas de elenco e da equipe revelam a pura intensidade de seu trabalho. Durante as filmagens de Good Guys Wear Black, sua velocidade impressionante deixou alguns figurantes com hematomas e, ao perder uma cena de ação, ele insistiu em treinar a equipe de dublês para suportar a mesma intensidade que ele enfrentava diariamente.
Ele se esforçou ao extremo em busca de autenticidade, mas seu corpo começou a pagar o preço. Impactos repetidos. Saltos altos e a constante torção da coluna e das articulações causaram danos ocultos que só se acumularam com o tempo. Mais tarde, os laudos da autópsia mostrariam o desgaste de décadas de combate, costelas fraturadas, articulações desgastadas e coluna vertebral sobrecarregada. No entanto, o mito persistiu nas telas. Chuck era invencível. Cada soco que desferia, cada chute certeiro, alimentava a lenda de que ele podia suportar qualquer coisa. Nos bastidores, o preço era real. Os fãs vibravam com seus movimentos impecáveis. Poucos compreendiam o custo oculto. Esse é o paradoxo de Chuck Norris. Ele construiu uma imagem de extrema resistência enquanto carregava silenciosamente as cicatrizes de décadas de experiências físicas extremas. No final da década de 1980, Chuck Norris não era apenas o grande rival de Bruce Lee ou o pioneiro das artes marciais em Hollywood. Ele era uma instituição. Transformou-se de um garoto tímido e gago de Oklahoma na primeira estrela americana das artes marciais, com reconhecimento global. Provou que dedicação, habilidade e um espírito indomável podiam transformar talento em lenda. E enquanto o público celebrava o herói invencível na tela, a realidade do homem por trás dos socos era mais complexa, mais humana e muito mais extraordinária do que qualquer um imaginava. O ícone da TV que dominou os anos 90. Em 1993, a CBS lançou uma série que consolidaria Chuck Norris não apenas como uma lenda das artes marciais, mas como um ícone da televisão. Walker, Texas Ranger, colocou Chuck no papel de Cordell Walker, um Texas Ranger moderno que combinava artes marciais extremamente rápidas com um senso de justiça inabalável. Desde o primeiro episódio, ficou claro que esta não era uma série policial comum. Walker não apenas perseguia criminosos, ele os eliminava com movimentos precisos de artes marciais da vida real, coreografados pelo próprio Chuck. Chutes giratórios. Chutes circulares e quedas se tornaram sua marca registrada, deixando o público boquiaberto e fazendo com que cada episódio parecesse um pequeno filme de ação. A série teve 8 temporadas e 203 episódios, alcançando o top 20 de audiência em todo o país. Seu impacto foi imediato. Todas as semanas, os telespectadores sintonizavam não apenas para ver as lutas, mas também pelos valores que Walker representava: honestidade, coragem e respeito. A série tinha um lema que se tornou instantaneamente reconhecível: um motim, Ranger. Não era apenas um slogan, capturava a essência do próprio Walker. Por trás das artes marciais e da ação, a série destacava valores familiares e lições morais, tornando-se algo que os pais podiam assistir com seus filhos e ainda se divertir. O compromisso de Chuck com a autenticidade se estendia para além das câmeras. Ele garantia que a coreografia das artes marciais fosse realista, confiando em suas décadas de experiência em vez de dublês ou truques baratos. A família frequentemente fazia aparições, dando ao programa um toque pessoal e aprofundando o senso de comunidade em seu mundo texano fictício. Embora os enredos fossem frequentemente dramáticos, a presença de Chuck dava um toque de realidade à série. Ele trazia a disciplina, o respeito e a resistência das artes marciais reais para cada cena, ensinando aos telespectadores lições sobre foco, resiliência e fazer a coisa certa, mesmo quando é difícil. O impacto cultural de Walker, Texas Ranger, ultrapassou sua exibição original. A reprise levou a série a públicos do mundo todo, transformando Chuck em uma estrela internacional e inspirando inúmeros jovens a explorarem as artes marciais. Tornou-se um marco da televisão dos anos 90, e sua influência ainda é reconhecida hoje com frases memoráveis, cenas de luta clássicas e a imagem de Walker erguido como um símbolo de justiça. Mesmo após o fim da série em 2001, Chuck não diminuiu o ritmo. Ele continuou fazendo aparições que lembravam ao público por que ele havia conquistado seu status de lenda. Em 2012, ele apareceu em Os Mercenários 2, entregando suas falas com uma mistura de humor e dureza que só ele conseguia. Uma história memorável que ele compartilhou foi sobre ter sido mordido por uma cobra durante as filmagens. A mordida causou 5 dias de dor intensa, mas, fiel ao seu estilo, Chuck sobreviveu e a cobra não. Em 2020, ele fez uma aparição surpresa no episódio final de Hawaii 50, provando que, mesmo aos 80 anos, continuava sendo uma força a ser reconhecida. Essas aparições não foram apenas participações especiais,
foram lembretes de uma carreira construída sobre força, dedicação e a recusa em deixar a idade definir limites. O que mais se destaca no trabalho de Chuck na televisão é o quanto ele se entregava a ele. Walker, Texas Ranger, não era apenas um trabalho. Era uma plataforma para ele demonstrar sua disciplina, seu domínio das artes marciais e seus valores pessoais. Ele se manteve ativo na promoção de causas relacionadas à saúde, à fé e aos veteranos, demonstrando que ser um herói não era apenas para as telas, era um estilo de vida. O público não apenas assistia a Walker, absorvia os princípios que Chuck personificava. Coragem diante do perigo, integridade. Quando ninguém está olhando, e perseverança, independentemente das adversidades. O Chuck Norris que ninguém via por trás dos chutes giratórios, dos socos e das acrobacias na TV, era um homem que a maioria das pessoas nunca realmente conheceu. Chuck Norris era um pai, marido e homem de fé reservado. Sua vida fora das telas era mais tranquila, mas não menos impressionante, repleta de família, disciplina e devoção que moldaram cada escolha que ele fez. Chuck se casou com sua namorada do colegial, Diane, em 1958. Juntos, tiveram 2 filhos, Mike e Eric. A vida parecia comum, mas mesmo assim o mundo de Chuck tinha seus segredos. Em 2001, foi revelado que ele tinha uma filha, Dana, de um relacionamento anterior, algo que manteve em segredo por décadas. Após o divórcio de Diane em 1989, Chuck casou-se novamente em 1998, desta vez com Gina O'Kelly. Tiveram gêmeos, Dakota e Dan Lee, nascidos em 2001. Com o tempo, a família cresceu e passou a incluir 13 netos. A vida familiar de Chuck, em grande parte longe dos holofotes, era um pilar fundamental de seu mundo pessoal. A família se estabeleceu em um extenso rancho de 700 acres no Texas, um lugar que combinava paz e produtividade. O rancho não era apenas um lar, era um pequeno império. Chuck administrava a Force, uma empresa de engarrafamento de água mineral extraída diretamente de seu próprio aquífero. A vida no rancho era agitada. Misturava atividades rurais, negócios e tempo com a família, refletindo a mesma disciplina e ética de trabalho que definiram sua carreira nas artes marciais. Mesmo sendo conhecido mundialmente como um herói de ação, ele construía uma vida baseada na estabilidade e na rotina. A fé desempenhava um papel central na vida de Chuck. Devoto Batista do Sul. Ele frequentava ativamente a igreja Prestonwood, e o cristianismo guiava muitas de suas decisões. Seu comprometimento espiritual não era ostentoso nem performático. Era vivido através da disciplina, humildade e esforço constante. Ele frequentemente citava as escrituras e praticava um mantra pessoal. Desenvolvi-me ao máximo da minha capacidade. Esse código refletia tanto sua filosofia de artes marciais quanto sua abordagem à vida. Para Chuck, fé, condicionamento físico e responsabilidade pessoal eram inseparáveis. Essa devoção se estendia à sua vida profissional de maneiras sutis. Ele escreveu livros como Patriotismo da Faixa Preta, combinando artes marciais com lições de caráter, ética e força pessoal. Por meio da escrita, ele compartilhou não apenas técnicas, mas também os valores que o guiaram desde a juventude. Seus livros incentivaram leitores, jovens e adultos, a combinar habilidade física com integridade moral, um tema consistente em tudo o que ele construiu, do dojo ao set de filmagem. A filantropia foi outro aspecto discreto, porém poderoso, da vida de Chuck. Em 1990, ele fundou o Kickstart Kids, um programa que ensina artes marciais a jovens em situação de risco. O objetivo não era apenas formar lutadores, era incutir disciplina, foco e confiança em crianças que, de outra forma, poderiam não ter orientação. As artes marciais tornaram-se uma ferramenta para construir caráter, espelhando a maneira como Chuck usou o treinamento para se transformar de um garoto tímido de Oklahoma em um ícone global. As causas dos veteranos também ocupavam um lugar especial em seu coração, refletindo tanto a perda pessoal quanto o respeito por aqueles que serviram, incluindo a história militar de sua própria família. Até mesmo o trabalho comercial estava alinhado com seus valores. Ao promover os infomerciais da Total Gym, Chuck focava em saúde, boa forma e empoderamento pessoal, em vez de truques chamativos. Tudo o que ele fazia, seja atuando, ensinando ou promovendo o fitness, carregava uma mensagem implícita. Disciplina, esforço e integridade importam mais do que atalhos ou aparências. Por trás da persona pública, a vida de Chuck era ancorada em devoção privada. Família, fé e filantropia eram constantes, moldando um homem cuja força física era equiparada à sua força moral e emocional.
esse lado dele raramente virava notícia. No entanto, ele influenciou cada escolha que fez e cada ação que tomou, dentro e fora das telas, nos últimos dias e na luta silenciosa. Em 10 de março de 2026, Chuck Norris completou 86 anos. Mesmo nessa idade, ele demonstrava a mesma energia e positividade que definiram toda a sua vida. As redes sociais registraram isso. Postagens alegres, mensagens de incentivo e atualizações que lembravam aos fãs que ele ainda estava cheio de vida. Mas o que o mundo não sabia era que, por trás daqueles sorrisos, seu corpo já carregava décadas de tensão, lesões e esforço incansável. Logo após seu aniversário, Chuck viajou para o Havaí para passar férias em família. A ideia era que fosse um período de descanso, risos e momentos tranquilos em companhia dos entes queridos. No entanto, mesmo de férias, ele não conseguiu se desligar completamente daquilo que o moldara. As artes marciais e o treinamento físico. Notícias de 18 de março o descreviam como animado, treinando com amigos, ensinando movimentos e compartilhando histórias como fazia há décadas. Ele se movia com a mesma precisão e disciplina que o tornaram uma lenda, dando a impressão de que a idade não o havia afetado em nada. Mas essa energia era apenas parte da história. Mais tarde, naquela noite, o inesperado aconteceu. Chuck sofreu uma emergência médica tão repentina que chocou até mesmo seus familiares mais próximos. Em poucas horas, ele estava hospitalizado. Amigos, familiares e fãs descobririam mais tarde que a transição de um corpo ativo e sorridente para o desaparecido aconteceu mais rápido do que qualquer um poderia imaginar. Por décadas, o corpo de Chuck absorveu cada soco, cada chute giratório, cada acrobacia realizada para o cinema e a televisão. E agora, silenciosamente, começava a dar sinais que nem ele mesmo conseguia superar. A família pediu privacidade, e os detalhes de sua condição médica nunca foram divulgados publicamente. Essa escolha ressaltou algo importante sobre a vida de Chuck. Mesmo diante de desafios, ele conseguia controlar a narrativa ao seu redor. Ele viveu grande parte da sua vida sob os holofotes, em filmes, na TV e nas artes marciais. Mas, em seus momentos finais, permaneceu protegido, cercado apenas por aqueles que amava. Na manhã de 19 de março de 2026, Chuck faleceu tranquilamente, cercado pela família em Kauai. Sua partida foi tão privada e digna quanto grande parte de sua vida pessoal. A rapidez com que aconteceu deixou todos atônitos. Poucas horas antes, ele estava dando aulas para amigos, movimentando-se com uma energia que a maioria das pessoas com metade de sua idade não conseguiria igualar. No entanto, o corpo, por mais incansável que tivesse sido ao longo de décadas de atividades extremas, havia chegado ao seu limite. Cada lesão, cada impacto, cada esforço se acumularam silenciosamente ao longo de décadas. E o mundo só percebeu naquelas últimas horas o quanto sua lendária resistência realmente lhe custou. Mesmo em seus últimos dias, a vida de Chuck demonstrou seu caráter. Ele permaneceu disciplinado, ativo e dedicado às pessoas ao seu redor até o fim. Sua família, que havia sido seu porto seguro durante divórcios, novos casamentos, filhos e netos, permaneceu unida. Os entes queridos garantiram que ele estivesse confortável, cercado de carinho e familiaridade, longe dos holofotes. Suas últimas horas foram vividas da mesma forma que ele viveu grande parte de sua vida, com dignidade, força e fé. No entanto, havia uma verdade silenciosa e perturbadora. O mundo via o invencível Chuck Norris, o homem que podia socar, chutar e suportar qualquer coisa. Mas o que o mundo não via, o que estava silenciosamente escrito em seu corpo, contava uma história diferente. O preço de décadas de esforço físico extremo, combinado com os efeitos naturais do envelhecimento, havia deixado sua marca. Cada movimento, cada acrobacia, cada cena de luta contribuiu para o capítulo final, mesmo que o público jamais soubesse disso. O contraste era gritante. Horas antes do colapso, ele estava cheio de vida, interagindo, ensinando e brincando com os amigos. Na manhã seguinte, essa mesma energia vital havia se extinguido silenciosamente, deixando apenas memórias, histórias e um legado duradouro. Foi um lembrete de que até mesmo as lendas, aqueles que parecem invencíveis, são humanos, e que por trás da força de cada herói, podem existir lutas que o mundo jamais testemunha. Os últimos dias de Chuck Norris em Kauai capturaram o paradoxo de sua vida. Imparável por fora, mas carregando silenciosamente o peso de décadas de esforço e devoção por dentro. Sua família, sua fé e as artes marciais o moldaram até o fim. E embora a causa de sua morte tenha permanecido privada, a mensagem era clara.
O homem que inspirou milhões deu tudo de si, corpo, mente e espírito, até o último instante, mesmo na morte. A história de Chuck não se resume a finais. Trata-se de resiliência, disciplina e os custos ocultos da grandeza. O que o mundo não sabia, o que já estava escrito em seu corpo, era o testemunho final de uma vida vivida plenamente, intensamente e com absoluta devoção à família, à fé e à arte que o tornou lendário. O relatório da autópsia. Até as lendas têm limites, por décadas. Chuck Norris pareceu imparável. O homem que podia dar um chute giratório em qualquer um, saltar mais alto que a maioria, e suportar punições que derrubariam uma pessoa comum. Mas o relatório da autópsia vazado revelou uma verdade oculta que destruiu a imagem de invencibilidade que o mundo havia celebrado por tanto tempo. O relatório veio à tona apesar do pedido de privacidade da família, oferecendo um olhar perturbador por trás da cortina. A imagem retratava um corpo que havia suportado muito mais do que qualquer um imaginava. Décadas de traumas físicos deixaram suas marcas. Múltiplas fraturas cicatrizadas nas costelas e na coluna. Degeneração articular crônica e desgaste a longo prazo nos joelhos, ombros e quadris. Resultado de mais de 60 anos de treinamento em artes marciais, acrobacias e lutas reais. Incrivelmente, Chuck nunca reclamou publicamente. Ele carregava cada lesão em silêncio, mantendo a ilusão de invencibilidade, enquanto seu corpo acumulava lentamente danos ocultos. O sistema cardiovascular contava sua própria história. Seu coração estava dilatado e ele havia desenvolvido doença coronariana avançada, devido a décadas de picos de adrenalina durante atividades extremas. Os constantes aumentos na frequência cardíaca, seja durante treinos, lutas ou filmagens de acrobacias, impuseram uma pressão extraordinária sobre suas artérias. O relatório também apontou microconcussões não diagnosticadas resultantes de impactos repetidos na cabeça, pequenas lesões que não viraram notícia, mas que se acumularam ao longo da vida. Em conjunto, esses fatores tornaram o colapso repentino em Kauai tragicamente plausível. Outro detalhe impressionante. Vestígios de analgésicos prescritos. Apesar de manter uma imagem pública impecável por décadas, Chuck usava discretamente medicamentos em doses baixas para controlar a dor crônica, resultante de uma vida inteira de esforço. Nunca foi abuso, apenas uma medida particular para manter seu alto padrão de desempenho. Mesmo esse pequeno segredo lembrou ao mundo que o homem mais durão do mundo tinha limites como qualquer um. A revelação mais chocante, no entanto, foi a causa final de sua morte. Um aneurisma não detectado que se rompeu durante um de seus últimos treinos em Kauai. Horace Antes. Ele estava animado, malando com os amigos, sem demonstrar qualquer sinal externo de risco grave. O corpo que travara tantas batalhas e suportara décadas de traumas acabou perdendo uma última luta silenciosa, um lembrete de que os limites humanos alcançam, não importa o quão extraordinário seja o indivíduo. Mas a autópsia também revelou um lado de Chuck que poucos conheciam. O cientista experimental e o crente devoto. Níveis elevados de um composto mineral natural, associados aos seus experimentos com água do mar, sugeriam que ele vinha testando suplementos para longevidade há anos. Mesmo aos 86 anos, ele desafiava seu corpo a explorar novas maneiras de melhorar a saúde, a hidratação e a resistência. Era um projeto privado, mantido em segredo dos fãs, que demonstrava que sua curiosidade e disciplina incansáveis iam muito além das artes marciais ou de Hollywood. Ele se considerava tanto aluno quanto cobaia. Em meio a todos os dados médicos, um detalhe humanizador e comovente se destacava. Um bilhete manuscrito dobrado, encontrado em sua Bíblia ao lado da cama, dizia: "Agora, deixo-me descansar nos braços daquele que é verdadeiramente invencível." O bilhete ligava fé e família, mostrando que até mesmo o homem que o mundo considerava fisicamente imbatível, encontrava força na espiritualidade e na reflexão interior. Era um lembrete final de que a força de Chuck não era apenas física, era moral, emotional e espiritual. O relatório da autópsia, em conjunto, transmitia uma lição poderosa. A imagem de Chuck Norris como uma força imparável era real, em parte, mas não completamente. Por trás da fama, das acrobacias e dos chutes giratórios, havia um ser humano cujo corpo carregava as cicatrizes de uma vida inteira de esforços extraordinários. Cada costela, cada articulação, cada batida do coração contava uma história de resiliência e sacrifício. Ele havia treinado mais, lutado mais e se superado do que quase qualquer um poderia imaginar. E seus últimos dias foram moldados por essa mesma dedicação.
Para os fãs, foi um momento de reflexão. O mito da invencibilidade havia sido destruído. O homem que simbolizava a força, a resistência e a disciplina supremas sucumbiu aos efeitos silenciosos, porém implacáveis, do corpo humano. Contudo, havia beleza nessa realidade. A vida de Chuck não se resumia a socos ou fama. Era sobre compromisso, perseverança, fé e amor pela família. Sua carta final e os experimentos secretos revelavam um homem sempre em busca de aprimoramento, sempre ultrapassando limites e sempre refletindo sobre o significado mais profundo da vida. A lenda era imparável até que o preço oculto em seu corpo revelou a verdadeira história. Agora você sabe a verdade por trás da última luta de Chuck Norris. Se isso te chocou, curta, inscreva-se e ative as notificações.